Orçamento. Cobrei 14 mil reais para poder fazer essa obra. Materiais, R$ 1.000. Mão de obra, R$ 4.500. Meu custo de mão de obra. Despesas com equipamentos e despesinhas extras, R$ 1.000. Retrabalho, R$ 4.900. Olha só, aqui que está o meu maior problema nessa obra. Mão de obra, 4.900. Retrabalho, 4.900. Rodrigo, você está querendo dizer que você teve que refazer a obra todinha? Sim, eu quis adiantar, mas eu vou voltar um pouquinho aqui, tá legal? Para poder deixar bem claro o que aconteceu lá. Com todos os problemas que eu tive na primeira etapa de obra, o serviço foi concluído. Só que alguns meses depois, o cliente me ligou porque o piso começou a descascar, literalmente descascar. Aí eu volto naquela parte onde eu disse para você que eu negligenciei uma etapa de lixamento do piso, fiz só uma limpeza superficial. O que aconteceu? O sistema não deu uma boa aderência no piso. Poxa, Rodrigo, mas você não sabia disso? Sabia. Só que eu negligenciei, eu subestimei uma etapa que era importante na execução dessa obra, que acabou me causando o quê? Desplacamento desse piso. Eu até posso depois postar algumas fotos aqui, tá? Para você entender o que aconteceu. Mas o que você está vendo lindo e maravilhoso aqui foi depois da entrega. Antes disso, esse piso todinho, imagine vou dar um exemplo bem simples. Imagine um teto de banheiro todo mofado, uma pintura mal executada, sem um tratamento, o uso do banheiro, como aqui foi um uso de limpeza, de lavagem, e aí começa a embolorar e começa a descascar, começa a soltar tudo. Foi exatamente o que aconteceu nesse piso. Quando o cliente me ligou, eu fui até lá, eu confesso para você que eu não fiquei puto com aquela situação. Eu quis inverter, me vitimizei e quis colocar a culpa na situação do cliente. Quis colocar a culpa no cliente, que não foi culpa minha, que eu executei a obra numa condição que não dava, que não sei o que, aquelas desculpas de vítima que a gente às vezes dá, não é o correto. Me vitimizei aqui, não tive responsabilidade. O que eu deveria ter feito? Quando começou a dar o problema lá, quando eu comecei a obra que eu vi que ia dar indício de problema, opa, não vou fazer. Eu aceitei. E aí nessa reunião tava o cliente, estava eu e estava o fornecedor do material, que foi fazer ali o meio campo, a parte mais política, porque eu estava irredutível e o dono também. Moral da história, chegamos a um acordo, tá? Chegamos a um acordo. Pessoal, o dono se propôs a comprar o material de novo, e eu, para manter uma boa relação com o cliente e uma boa relação de parceria, né, com o fabricante, arquei em refazer a obra novamente, porque eu não tinha outra alternativa. Não tinha outra alternativa. Não ia compensar eu levar isso à frente, né? Foi uma obra que para mim tinha uma importância muito grande pelo sistema, pela vitrine, pelo espaço. E aí, o que eu fiz? Eu tive que refazer a obra todinha, que acabou me gerando essa despesa de retrabalho. Essa despesa de retrabalho de R$ 4.900. Olha, doeu. Por quê? Vamos aqui para o resultado dessa obra. O lucro meu nessa obra foi R$ 2.500. E eu vou te falar uma coisa. O tempo que eu perdi, os desgastes que eu perdi, as vezes que eu tive que ir lá, eu acho que nem compensa o lucro que eu tive nessa obra. Sabe por quê? Porque olha só que a minha expectativa era de 40% lá no começo, R$ 5.600. Eu tive que refazer a obra, como você está vendo aqui, o que acabou roubando aqui, né, do meu lucro, sugando meu lucro, e a minha expectativa que era ter R$ 5.600 limpo nessa obra, partiu para 2.200, mas eu vou tirar aqui o estresse, as reuniões, o tempo que eu fui lá, as mobilizações que eu nem estou contando aqui, mas é uma obra que praticamente não me deu lucro nenhum.